Esse é Osamu Tezuka, conhecido como o deus dos mangás. Foi ele quem definiu como essa indústria funcionaria e foi quem reviveu essa arte nos anos 40. Numa entrevista para um programa de TV, pediram para o Tezuka dar opiniões sobre os mangakás que eles iriam citar. Quando perguntaram sobre Akira Toriyama, a resposta de Tezuka sobre ele foi: "Finalmente encontrei meu sucessor." A ideia desse vídeo surgiu por causa desse outro vídeo aqui, do canal Pipoca e Nanquim, onde eles contam a história de origem e da vida de Toriyama e de Dragon Ball. E as informações que eles deram no vídeo vêm desses livros aqui. E é tudo tão fascinante e interessante que eu preciso contar isso para vocês, e que isso sirva como uma homenagem ao eterno mestre Akira Toriyama. Capítulo 0. Kazuhiko Torishima e a Shonen Jump. No início da Jump, os editores fizeram 3 perguntas para os leitores em uma enquete para tentar entender melhor seu público. Eles perguntaram: o que mais te toca o coração? O que é mais importante para você? E o que faz você se sentir mais feliz? E as respostas foram amizade, esforço e vitória. Essas 3 coisas são o que definem os animes shounen, ou como chamamos aqui no Brasil, os animes de lutinha. Um dos editores mais importantes da Jump na época era Kazuhiko Torishima. Um dia, Torishima recebeu um mangá que estava concorrendo num concurso de amadores que a Jump havia realizado. O mangá em questão era uma paródia de Star Wars. Infelizmente, por ser uma paródia, não poderia nem sequer participar do concurso. Mas esse aqui foi o primeiro contato que Kazuhiko Torishima teve com Akira Toriyama. Essa foi a primeira fagulha da dupla que futuramente mudaria a história do mundo. Capítulo 1. Akira Toriyama. Tudo começou antes mesmo de entrar no primário. Eu era um moleque travesso que amava desenhar, principalmente animais e veículos. Até que um dia eu assisti 101 Dálmatas, e a qualidade de tudo me deixou muito impressionado. Pensei em como seria legal desenhar tão bem. Foi assim que o jovem Toriyama mergulhou cada vez mais nessa arte. Isso são palavras de Toriyama sobre ele mesmo como criança, e aonde foi que a sua paixão por desenhar surgiu inicialmente. Mais velho, ainda com esse sonho em sua mente, num dia onde foi visitar a casa de um amigo, ele viu a coleção de mangás do irmão mais velho desse amigo e ficou encantado pensando em como algo assim poderia existir. Na mesma época, Toriyama assistiu televisão pela primeira vez, e isso fez perceber quão vasto e cheio de possibilidades era o mundo, e o quanto as pessoas conseguiam se apaixonar por aquilo que assistiam e gostavam. Depois disso, a série que fez ele se viciar de vez em mangás foi Astro Boy, de Osamu Tezuka, o mesmo que muitos anos depois iria declarar Toriyama como um mangaka digno de ser seu sucessor, aquele para quem ele passaria sua tocha. Agora, já adulto, Toriyama, como seu primeiro emprego, foi trabalhar no ramo do design. Porém, com seu jeitão despojado e, com palavras dele mesmo, preguiçoso de ser, ele odiava acordar cedo, então sempre chegava atrasado no trabalho, além das constantes broncas que recebia por estar vestido casualmente até demais. Depois de 2 anos, ele cansou dessa rotina e pediu demissão, mas logo ele percebeu que a necessidade de dinheiro superava sua não vontade de trabalhar. Até que num belo dia, em uma cafeteria, enquanto lia um mangá, Toriyama viu em uma das páginas um anúncio sobre uma seleção de novas histórias para serem publicadas na revista. E essa seleção daria ao vencedor um prêmio em dinheiro. Quando ele viu isso, ele soube que ali estava a resposta. A sua paixão de criança, que aparecia mais uma vez em sua vida. Sua primeira tentativa, tentando participar dessa seleção, foi frustrada. A história não foi considerada boa o suficiente para ficar entre as melhores. Irritado com isso, ele de prontidão escreveu outra história e enviou novamente. Uma paródia de Star Wars. E depois dessa história, Toriyama recebe uma ligação que dizia a seguinte mensagem para ele: "Você ainda é ruim, mas acho que dá para dar um jeito. Continue desenhando." Do outro lado da linha, Kazuhiko Torishima. E foi por causa dessa ligação que Toriyama teve motivação suficiente para se dedicar ao máximo. Ele continuou tentando e tentando. Continuou enviando histórias para Jump sempre que havia uma oportunidade, até que ele finalmente viria a conseguir realizar sua estreia como mangaka profissional. E assim, Torishima e Toriyama, agora trabalhando juntos, tiveram a amizade entre os dois consolidada. Amizade essa que tinha como base de sustentação o grande respeito que ambos possuíam um pelo outro. Capítulo 2. Dr. Slump. Por orientação de Torishima, uma personagem feminina é criada, Arali, a protagonista de Dr. Slump, que é a história precursora a Dragon Ball.
Na época, o sucesso foi tão grande que, também por orientação de Torishima, um anime de Dr. Slump foi feito. E aqui foi cravado que todo mangá de sucesso deve ter um anime que acompanhe o seu lançamento, algo que perdura até hoje. Então, se você assiste anime semanalmente, saiba que isso foi graças ao sucesso das histórias de Akira Toriyama. Além disso, os primeiros cosplayers de personagens também vieram por causa de Dr. Slump, algo que hoje toma conta de qualquer convenção de anime que você visite. No Japão, as pessoas usavam gírias que a personagem Arali usava, imitando o jeito dela de falar e o seu jeito de se vestir. Tão grande e diferente de tudo que veio antes, essa personagem, esse anime e mangá foram. Um dos frutos disso foi a criação do próprio estúdio de Toriyama, onde ele começou a ter sua própria equipe de funcionários. Algo muito importante, pois dentre essas pessoas que vieram trabalhar com ele, estava a mulher que se tornaria sua esposa. Capítulo 3. Dragon Ball. Nessa época, Toriyama era fanático por Kung Fu, mais especificamente Bruce Lee e Jackie Chan. Com mais uma dica do seu editor e amigo Torishima, ele escreve uma curta história de artes marciais, Dragon Boy. Esse seria o embrião saindo da mente criativa dele, que um dia cresceria e se tornaria Dragon Ball. A ideia já estava plantada ali, só precisava ser polida. Coincidentemente, essa história foi lançada próxima ao fim de Dr. Slump, que, de tanto escrever sobre, Toriyama já havia se cansado e queria fazer algo novo, de preferência não tão longo quanto Dr. Slump havia sido. Mal sabia ele que sua próxima criação seria a história mais importante e longeva de toda a sua vida, e que surpreendentemente conseguiria superar o sucesso que Dr. Slump fez. Vendo isso, o Torishima incentiva ainda mais a ideia de prosseguir com essas histórias sobre artes marciais. E aqui vem uma citação do Toriyama que mexeu muito com a minha maneira de pensar. Ele diz que ficou receoso quanto a essa ideia, porque, segundo ele, o que você é bom em fazer e o que você gosta de fazer são duas coisas bem diferentes. Isso ficou cravado na minha cabeça. Essa constante busca de descobrimento sobre o que você é bom em fazer e essa ideia de que não necessariamente aquilo que você gosta de fazer é o que você é bom fazendo é algo fascinante para se pensar. Isso me fez refletir sobre todo o conceito que eu tinha sobre mim mesmo e sobre as coisas que eu quero criar. Foi a primeira vez que eu vi essa perspectiva vindo de alguém tão influente e consolidado. É muito mágico ver como a mente dele funcionava de uma maneira tão genuína e própria, a ponto de, perante a oportunidade de poder criar uma obra sobre algo que ele era apaixonado, essa ser a primeira coisa que ele pensava. Mas de qualquer forma, foi dessa ideia e da insistência de Torishima que surge Dragon Ball. E vendo essa parte da história, contada pelo próprio Toriyama, chega a ser cômico. Ele dizia que no início procrastinava o máximo possível e entregava tudo no limite do prazo. Isso mostra como Dragon Ball era simplesmente natural para o Toriyama, a ponto de que, mesmo fazendo da forma menos produtiva possível, ele conseguia entregar algo tão cativante e que exalava carisma. Esse seu jeitão despojado, despreocupado com tudo, procrastinador e, como ele mesmo falava, preguiçoso, refletia nas páginas de Dragon Ball como uma história cativante, inocente, divertida e com cheiro de infância. Se você for parar para pensar, esse jeito do Toriyama nada mais é do que o seu lado criança tomando conta da sua forma de viver. E isso, sem dúvida alguma, se transportava para as histórias que ele escrevia. Vendo assim, o personagem do Goku ganha um significado ainda maior. Uma das características mais marcantes do Goku é essa dualidade do personagem, onde durante quase todo o tempo ele é esse cara brincalhão, bobo e até meio desligado e desastrado às vezes, mas que quando é preciso mesmo, ele entrega absolutamente tudo de si, 100% das vezes. Essa é a essência do personagem do Goku. E isso é o próprio Toriyama. Ele conseguia transformar até a preguiça em algo bom. Sabe aqueles cenários lindos de Dragon Ball que a gente está acostumado em ver? Então, isso vem porque o Toriyama desenvolveu uma técnica chamada quadro de ambientação. Ele mostrava um grande cenário aberto num quadro principal assim que os personagens chegavam ao lugar novo, situando o leitor aonde eles estavam, para que aí não tivesse que redesenhar o cenário constantemente durante os quadros. Ou então uma outra que é bem conhecida, a transformação do Super Saiyajin, que deve ser a transformação de anime mais famosa de todas, foi pensada pelo Toriyama como uma forma dele não ter mais que pintar o cabelo de preto toda vez, já que no mangá o loiro do Super Saiyajin se tornava o branco do papel.
Outro exemplo que mostra como essa história foi surgindo de forma natural é a cauda do Goku. Isso foi simplesmente um pedido do Torishima para que o Toriyama adicionasse algo ao design do Goku que fizesse ele se destacar. Daí vem o cabelo espetado e outras coisas. E isso é impressionante, porque o Toriyama pegou isso e expandiu tanto, mas tanto, que toda a história da saga Z vem por causa dessa cauda. Algo que surgiu assim, de uma ideia simples para o personagem poder ser único. No começo, Dragon Ball acabou não fazendo tanto sucesso, e uma das razões que o Torishima apontou foi que o Goku ainda era simples demais. Não no seu visual agora, mas no seu jeito. Então, a ideia do Toriyama para solucionar isso foi: eu vou fazer com que durante a história o Goku evolua com o passar do tempo e fique cada vez mais poderoso. Isso é inacreditável de se escutar. O conceito de personagens que ficam mais fortes conforme o anime progride é algo tão habitual hoje em dia que é até difícil conceber que em algum momento alguém foi o primeiro a fazer isso. E novamente foi Dragon Ball que criou esse marco, o conceito de evolução de poder, algo que simplesmente sustenta todo o formato de animes shonen até hoje. Isso foi inventado aqui. E na história de Dragon Ball, isso acontece pela primeira vez justamente no torneio, o Tenkaichi Budokai. E obviamente que depois disso se tornou praticamente obrigatório que todo shonen tenha um arco do torneio, que tende a ser quase sempre um dos mais divertidos, de tão funcional que é esse conceito. E daqui pra frente, com a porradaria, que Dragon Ball virou um sucesso completo. E o resto é história. Capítulo Z. Adeus, Akira Toriyama. Antes de terminar, eu queria muito falar sobre as cenas que são marcantes pra caramba, ou então a letra das aberturas, que é lindo, é tão lindo. Eu tava revendo uma das letras do encerramento no dia que foi anunciado a morte do Toriyama, e foi a última coisa que faltou pra eu não aguentar e chorar, lendo a letra, ouvindo aquela música. Todas as músicas de Dragon Ball, elas passam esse sentimento de amizade, de companheirismo, de força de vontade, de você fazer as coisas e querer seguir em frente, e que o que mais vale no fim é isso, fazer as coisas com amor, fazer as coisas com vontade, que mesmo que você não seja o melhor, pelo menos você vai estar se dedicando ao máximo. O Akira Toriyama conseguiu se espalhar ao redor de todas as mídias. Isso só mostra o como que ele transcendeu mesmo como um criador. Ele não ficou preso àquela coisa ali. Ele era tão incrível que se expandiu para tudo que você conseguisse imaginar, a ponto de qualquer geração que tenha nascido nos últimos 40 anos vai ter algum conhecimento sobre Dragon Ball e sobre o Akira Toriyama. Uma das coisas mais bonitas que eu vi foi ver a forma que as pessoas reagiram a isso, as pessoas se despedindo dele, não só pessoas como eu e como vocês que estão aqui me ouvindo, mas as pessoas que agora fazem a função que o Akira Toriyama fez lá atrás, os que vão ficar com a tocha que ele deixou e que vão continuar seguindo esse legado. Então ver o respeito que criadores de obras tão gigantes como o criador de Naruto ou o criador de One Piece, todos eles com extremo respeito, com extremo carinho e com muita compaixão e alma perante essa situação. E lendo o texto deles e de todo mundo, na verdade, eu percebi que sempre que as pessoas falavam do Akira Toriyama, eu não via adultos falando do Akira Toriyama. Eu via versões crianças de si mesmo falando sobre o criador que mais marcou a infância de todo mundo. E eu fiquei pensando sobre por quê? Por que impacta tanto, quase como se fosse um familiar nosso? E juntando isso com o que eu vi lendo o texto de despedidas das pessoas, foi que a morte de Akira Toriyama não representa só alguém famoso que a gente conheceu durante a nossa vida e que acabou vindo a falecer. A morte dele é como se fosse um fio ligando o nosso eu de agora com o nosso eu da infância. E a morte desse criador representa pra gente esse fio sendo rompido. Junto com o Akira Toriyama, a nossa infância também se esvai. E isso traz tantas memórias que, olhando para trás, a única coisa que a gente consegue ver é nós mesmos, revivendo tudo que passou pela nossa vida e percebendo o como que Dragon Ball fez parte de todos esses momentos, na infância, na adolescência e como adultos. Então é impossível não ficar comovido por essa perca e não sentir como se estivéssemos nos despedindo de uma parte de nós mesmos. No fim das contas, a única coisa que eu tenho para dizer é: muito obrigado, Akira Toriyama. Você nunca será esquecido.